Uma boa noite para você que acompanha o nosso OB2. A lei que exige que os grandes geradores de resíduos sólidos de Caruaru deem uma destinação ao que antes ia para o lixo fez surgir um questionamento. Será que tem empresas interessadas em fazer o recolhimento desse material? A resposta a gente confere na reportagem de Jessé Ascioli e Adelson Siqueira. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, na divulgação do panorama sobre a produção de lixo no país no final de 2024, referente a 2023, foi constatado que o Brasil produziu 80 milhões de toneladas naquele ano, o que dá, em média, 382 quilos descartados por pessoa no país durante o ano. Essa quantidade toda de resíduos produzidos diariamente tem aberto possibilidades de mercado visando a coleta, a reciclagem e a produção de materiais oriundos de resíduos que passaram pelo processo de reaproveitamento. A reciclagem é de grande importância, principalmente o tecido e o plástico, que traz grandes impactos ambientais. A reciclagem, ela gera emprego, renda, estimula principalmente a economia local. E tem um fator muito importante, ela evita da remoção de matéria-prima do meio ambiente. Além disso, ela diminui a quantidade de resíduos sólidos, quer dizer, diminui a quantidade de lixo, de poluição, enfim, são diversos benefícios. Essa empresa em Caruaru é especializada na produção de fitilhos, mangueiras e eletrodutos, tudo feito com material reciclado. A gente tem alguns fornecedores, além de indústrias de plástico, confecções, pessoas de cooperativas, de até vendedores informais que vêm, selecionam, compram, trazem para a gente uma amostra, a gente vê essa amostra e daí, fechando o negócio, negociando o preço, tudo isso, eles trazem ou a gente coleta e aí começa o processo todo aqui. Por aqui são recebidos mensalmente vários tipos de plásticos, que são separados, selecionados e depois passam por um processo industrial de moagem, até chegar no plástico que vai ser revertido em produtos novos que voltarão para o mercado, demonstrando que tudo que vai para o lixo pode ser renovado, reciclado e reutilizado. O proprietário da empresa explica que todo o material produzido aqui é vendido para vários setores da indústria e da sociedade de um modo geral, inclusive para outros estados. Vende para o Piauí, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. Vende para aqui, para dentro do estado de Pernambuco, aqui na região do polo de confecção, Toritama, Santa Cruz, Vertentes, todo esse pessoal utiliza. Falando sobre a produção, o quanto vocês recebem e o quanto vocês produzem? A gente recebe em média de 20 a 30 toneladas mês. E eu produzo aí, já contando com perda, em média de 25 a 28 toneladas mês. Recentemente, a Câmara de Vereadores de Caruaru aprovou um projeto de lei que trata da coleta de lixo que sofreu mudanças para os grandes geradores, que passarão agora a fazer a coleta de forma individual. Esse engenheiro ambiental aponta que as mudanças na lei de coleta aumentam as possibilidades do sistema de descarte e reutilização dos resíduos. A gente imagina na agenda ESG, então que a gente pensa no ambiental, a gente pensa no social, a gente pensa na governança. E as empresas elas precisam estar ligadas dentro da agenda ESG. Esses são restos de tecidos, de cortes, tudo aquilo que sobrou dentro do polo de confecções, polo têxtil do Agreste. Imagine que tudo isso ia para o lixo, para o ecossistema. Imaginar que depois da coleta eles se transformam em arte, num trabalho específico que é feito pelo IMOA. Os próprios catadores que tiram do lixo todo esse material transformam na economia reversa. Todo o processo, em parceria com os grandes geradores, se utiliza de práticas sustentáveis, desde a retirada no local de origem até o destino final. O Instituto IMOA trabalha com relatórios que auxiliam as empresas no desenvolvimento dos processos de diminuição de CO2 e no avanço de práticas de ESG. Para os associados, existe suporte com cursos e apoio para a realização de negócios, práticas para um ecossistema que visa uma sociedade mais integrada e preocupada com o futuro.
Hoje nós temos aproximadamente aí pessoas envolvidas nesse setor de logística reversa do resíduo têxtil e beneficiamento que o IMOA já faz, em torno de 400 a 500 pessoas envolvidas. Então, assim, isso é sobre economia, né? É sobre olhar para o que era antes descartado, né, enviado para aterro sanitário ou para o meio ambiente de forma irregular e ter esse nicho de mercado, ter essa oportunidade de ser uma matéria-prima para um novo produto. Então, assim, é muito bonito de ver essa cadeia crescendo tanto, como a gente está agora, né, fazendo aqui dentro do nosso município, através das leis e dos apoios e das empresas conscientes, fazendo SG, atendendo os ODS e impactando diretamente nessa economia circular, que é a nossa matéria-prima, né? A reciclagem hoje é nossa matéria-prima, não é mais rejeitos. É isso, e agora nós vamos conferir quais foram os destaques hoje na Câmara de Vereadores de Caruaru. Franklin Portugal é quem traz os detalhes para a gente. Franklin, boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e uma boa noite a todos que nos acompanham. A gente pôde, observar aqui, as atividades legislativas na Câmara nesta terça-feira, e a gente pode citar, e quem está nos acompanhando também, acompanha diretamente na tela, os destaques que a gente pôde pegar destas atividades aqui. Por exemplo, o vereador Mano do Som pediu a realização de uma audiência pública para discutir a reforma e reestruturação do Autódromo Ayrton Senna em Caruaru. A gente vem acompanhando, com cobranças em relação a essas demandas também, para que o Autódromo Ayrton Senna volte a vivenciar os grandes eventos esportivos que tornaram Caruaru famosa também nesse aspecto aí nos últimos anos. A gente cita mais um aqui, que o Poder Legislativo, aliás, o Poder Executivo enviou um projeto de lei complementar para atualizar e reajustar os salários dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem inativos. Os profissionais deverão receber um aumento de cerca de R$ 250 por mês. Mais um destaque por parte agora da mesa diretora, que cria o fundo especial para a construção do novo prédio do Poder Legislativo. E sobre esse assunto, a gente tem aqui ao lado o presidente da Câmara, Bruno Lambreta, conosco. Muito obrigado já por atender o nosso convite. Na verdade, do que se trata, então, é esse último ponto que eu citei. Olá, Franklin, olá, Magno, todos que nos assistem pela transmissão da TV Asa Branca. É uma satisfação conversar com vocês e agradecer de vocês poderem, sempre que possível, fazer a cobertura das sessões ordinárias do que se discute aqui na Câmara, para poder estar mantendo a população bem informada do que acontece na casa de José Carlos Florencio. Franklin, na verdade, essa matéria apresentada pela mesa diretora, a lei do Fundo Especial, a lei 5.510, ela foi criada em dezembro de 2014, uma lei que foi criada especificamente para que esse fundo especial, todo o recurso que chegue dele, que abasteça ele, ser unicamente, exclusivamente para a utilização da construção da nova sede, que é o que tem acontecido. É uma alteração apenas em 2 artigos. Nessa alteração ela inclui, porque a lei original ela previa a construção e a aquisição de imobiliário. E nós, nessa alteração, estamos também incluindo a aquisição de equipamentos, para que os setores administrativos também possam, dos recursos que chegarem no Fundo Especial, também possa ser para aquisição de equipamentos para os setores administrativos poderem funcionar na sua plenitude. Nova sede sendo construída lá na Avenida Brasil. Como é que está, então, esta construção? As obras estão em um ritmo bem intenso, já acima de 50% de sua execução. E, justamente, a gente tem um saldo no fundo de aproximadamente R$ 1,5 milhão, que estão sendo utilizados exclusivamente para a construção da nova sede, e as obras seguem num ritmo bem intenso, para que no próximo ano, dentro de uma grande realidade, a cidade possa receber esse grande equipamento, que é a nova sede do Poder Legislativo. Lembrando que esse prédio, a sua quase totalidade, já é um patrimônio do município de Caruaru, como lá também será. Lá será um prédio que também vai entrar também como já um patrimônio do município, e esse prédio especificamente, inclusive, já tem uma decisão importante administrativa do prefeito Rodrigo Pinheiro, que a Secretaria de Assistência Social será instalada aqui à medida que a Câmara se mudar para o novo prédio. Muito obrigado pela participação. Magno. Obrigado pelas informações, Franklin. Até a próxima.
Polícia apreende quase 100 quilos de maconha no Agreste. Criança tem dedo de pé amputado após sofrer acidente em brinquedo de praça. E Caruaru registra aumento na geração de empregos. Esses são os destaques do dia. As polícias militar e civil apreenderam 99 quilos de maconha na zona rural de Surubim. De acordo com a PM, as equipes receberam denúncias anônimas e foram até o local onde funcionava uma rinha de galos de briga. Moradores da localidade informaram à polícia que a área pertence a 2 homens que já foram identificados. Foram apreendidos 118 tabletes de maconha que totalizavam aproximadamente 99 quilos. O material foi entregue na Delegacia Regional de Limoeiro. Ninguém foi preso. Uma menina de 8 anos teve o dedo mindinho do pé direito amputado após sofrer um acidente em um brinquedo na Praça da Infância, no bairro do Ibura, no Recife. Os pais da menina contaram que a criança estava em um brinquedo com base giratória quando o dedo ficou preso em uma brecha e foi esmagado. A menina foi socorrida e transferida para o Hospital Otávio de Freitas, onde a equipe médica constatou a necessidade de amputação do dedo. A direção do hospital disse que a paciente segue internada em acompanhamento. A Prefeitura do Recife, responsável pela praça, lamentou o ocorrido e informou que o brinquedo em questão é destinado a crianças neurodivergentes e que o uso indevido pode causar acidentes. E Caruaru segue se destacando na geração de empregos. De acordo com dados do CAGED, durante o mês de agosto, o município gerou 609 novos postos de trabalho. O setor que lidera essa geração foi o de serviços, com 335 novos postos. No acumulado do ano, Caruaru contabiliza 3.238 novos postos de trabalho com carteira assinada. A seguir, você vai ver no AB2 que o menino de 5 anos, filho do casal que morreu em um acidente em Garanhuns, está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. De volta com o AB2, o Conselho Tutelar de Garanhuns está acompanhando a situação do menino de 5 anos que ficou órfão após os pais dele morrerem em um acidente na BR-424. O carro em que eles estavam foi encontrado capotado. A PRF suspeita que o veículo bateu em um cavalo e depois capotou. Jobson Lima e Priscila Bezerra da Costa estavam desaparecidos desde o fim de semana. Eles saíram de casa no sábado e não deram mais notícias. O carro em que eles viajavam com um filho de 5 anos foi encontrado capotado na BR-424 em Garanhuns. O casal foi encontrado morto, dentro do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles podem ter batido em um cavalo que estava na pista. No caso, no sábado, às 21h30, os policiais rodoviários federais foram acionados através da central que havia um animal morto na rodovia, na BR-424. Chegaram lá ao local, viram que realmente existia um animal morto. Como era à noite, não foi observado nenhum acidente, nenhum veículo. E aí, posteriormente, a central foi acionada novamente, onde um trabalhador rural encontrou uma criança de 5 anos junto a um veículo acidentado. Ao chegar ao local, foi observado que os pais dessa criança haviam falecido, um homem e uma mulher, o casal, e a criança havia escoriações na face. E aí, junto com isso, se observou também no veículo, no para-choque, que havia pelos de animal. Então, o que leva a se constatar que esse veículo colidiu nesse animal e desceu essa ribanceira de aproximadamente 10 metros. O filho do casal de 5 anos sobreviveu. Ele foi encontrado por um morador da região. Segundo a PRF, a cadeirinha foi essencial para que o menino resistisse ao impacto. O policial, ao chegar ao local, percebeu que a criança tinha a cadeirinha dentro, embora ela estivesse fora do veículo, porque o trabalhador rural tirou essa criança, ela estava no dispositivo. Então, a importância da cadeirinha em acidentes, a gente observa no país inteiro, no Brasil todo, casos que acaba falecendo o condutor, o passageiro, mas a cadeirinha salvou a vida daquela criança. A direção do Hospital Regional Dom Moura informou em nota que a criança de 5 anos que sobreviveu ao acidente segue sob acompanhamento integral da equipe multidisciplinar da unidade. Segundo os médicos, o estado de saúde é estável, mas a orientação é de que permaneça em observação. Agora o Conselho Tutelar de Garanhuns acompanha o caso.
O órgão afirma que só depois do laudo médico será possível definir quem vai ficar responsável pela criança. Aos cuidados, quem fica de imediato é a família extensa, avós, paternos, maternos, tias, e um grau de parentesco também, mas que a criança tenha afinidades com essa família. Não adianta ter o parentesco sanguíneo e não ter a afinidade. Aí também vai ser uma determinação judicial. Os parentes de uma mulher que estava internada e morreu no Hospital da Restauração denunciaram problemas no atendimento da unidade. De acordo com a família, a paciente que foi atropelada e teve traumatismo craniano não recebeu atendimento de emergência adequado e ficou sem alimentação durante 4 dias. A revolta do filho de Maria do Socorro é com o que ele definiu como falta de humanidade no atendimento. Inclusive, no primeiro dia, eu encontrei ela ainda... Quer dizer, eu não, né? Quem entrou foi a minha irmã. A minha irmã encontrou ela jogada ainda, com a mesma maca do SAMU. Não tinha nenhuma maca própria para ela. Isso foi na quinta. Na sexta-feira foi que ela estava já em outra maca, que também eu acho que era do SAMU também. Só que era daquelas macas que ficava mais erguida, tá entendendo? E um completo abandono. Minha mãe ficou 4 dias sem comer, 3 dias sem comer, com hemorragia. Foi um sofrimento tremendo. Maria do Socorro Ferreira Ramos, de 63 anos, foi atropelada por um ônibus BRT no terminal Pelope da Silveira, em Paulista, na última quinta-feira. O acidente aconteceu numa área onde é proibida a circulação de pedestres. Ela morreu ontem de manhã no Hospital da Restauração após 4 dias internada. A família afirma que ela precisava de uma vaga na UTI, mas não conseguiu e ficou o tempo todo na sala vermelha, local dedicado aos pacientes que precisam de atendimento imediato. Patrícia é sobrinha, ela reclama da dificuldade para ter informações sobre a paciente. Cita, inclusive, que Maria do Socorro pode ter ficado sem alimentação enquanto estava internada. Assim que chegou, ela ficou numa maca no chão, a maca bem baixa no chão. Depois retiraram ela desse corredor e colocaram ela para o cantinho na sala vermelha, numa maca mais alta, mas uma maca do SAMU. E do dia que ela chegou até o dia que ela morreu, ela ficou lá. Se ela comeu, ninguém sabe, porque eu perguntei, ninguém soube dizer. Outra reclamação é sobre as condições do hospital. A família denuncia que Maria do Socorro não recebeu a higienização necessária nos ferimentos. E mesmo quando já estava internada, permaneceu suja. A sobrinha, enfermeira, é que fez a limpeza por conta própria. Como os parentes entraram no HR, eles afirmam que a unidade está superlotada e em condições precárias. Tinha muito sangue, né? Nariz, boca, olho. Então eu que fiz essa higiene. Tanto que até ontem, no óbito dela, o cabelo dela ainda estava todo cheio de sangue. Só teve um dia que eu cheguei lá, ela estava com a fralda trocada. Que não foi a nossa fralda, que a gente comprou a fralda. E nós estávamos nos revezando entre a família para fazer isso quando a gente ia. Porque é de 30 a 5 minutos. É assim, olhou e vai embora. Ali o HR tá completamente entregue às baratas. E um caos, um cenário de guerra mesmo. Parecia aqueles hospitais de campanha, quando tem guerra, aí que aquele hospital da ONU, com feridos e tudo, uma total... Eu não sei nem o que dizer, um cenário de terror, completamente de terror. O corpo de Maria do Socorro está no Instituto Médico Legal. Segundo o filho, a liberação deve ser ainda hoje. Ele vai fazer um boletim de ocorrência na polícia e uma denúncia no Ministério Público alegando negligência do HR. O pedido que Douglas faz às autoridades é que não deixem a mãe dele ser só mais uma na estatística do descaso. Mais uma vítima desse caos da saúde pública que está aqui no nosso estado. A assessoria de imprensa do Hospital da Restauração informou que desde a entrada no hospital, Maria do Socorro foi assistida pela equipe multiprofissional da instituição, que prestou toda a assistência, de acordo com a necessidade clínica da paciente. A assessoria disse também que as pessoas com indicação de internamento em UTI são incluídas em uma lista única da Central de Regulação de Leitos do Estado e podem ser encaminhadas a qualquer unidade da rede estadual. Também procuramos o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco para saber como a instituição tem acompanhado a situação do Hospital da Restauração, mas não recebemos retorno. A seguir, a gente mostra um projeto de uma escola pública que incentivou os alunos a escreverem livros.
De volta com a AB2, em tempo em que as telas têm ocupado cada vez mais o Dia dos Jovens, um projeto de uma escola estadual aqui em Caruaru incentivou os alunos a escreverem livros. Enquanto muitas escolas ainda lutam para incentivar o hábito da leitura entre os alunos, uma unidade da rede estadual em Caruaru está indo além e colhendo frutos. Aqui, na Escola Estadual José Carlos Florencio, os estudantes escrevem, leem e fazem muito mais do que isso. Eles publicam os próprios livros. A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela biblioteca da escola, que coordena todo o processo de edição e impressão das obras. Eles têm participado bastante, inclusive do ano passado para cá, a gente aumentou em mais de 200% a participação dos nossos alunos. Ano passado a gente só teve uma publicação, esse ano nós temos 4 publicações e mais 2 no prelo, ou seja, mais 2 prontas para serem impressas, e significa que o projeto tem contagiado. Quando o primeiro aluno escreve um livro e publica, que aparentemente é visto como uma coisa muito difícil, muito distante, mas quando isso ocorre materialmente, quando isso ocorre com um colega dele que está na escola, incentiva para que os demais também queiram participar do projeto. Um resultado que colocou a instituição de ensino entre as referências estaduais quando o assunto é produção literária dentro da rede pública. Como a gente vive uma geração muito vinculada às telas, existe a ideia de que os nossos jovens não teriam muito apego pela leitura, e esse projeto visa ir na contramão dessa história, mostrar que essa geração também é uma geração que pode produzir conhecimento, pode produzir literatura e que tem muita criatividade para colocar nessas obras. Beatriz tem 17 anos e encontrou nos livros uma paixão que vai além da sala de aula. Leitora voraz, ela uniu o amor pela cultura, pela história e pela filosofia em um cordel. Foi a primeira vez que eu escrevi um cordel. Eu já escrevi umas coisas, mas era mais poema. Aí eu saí um pouco da minha zona de conforto e fui pro cordel. Eu nunca tinha escrito um cordel antes. Foi a primeira vez. Gostou? Gostei muito. Adriele já está no seu segundo livro. Prova de que quando a escrita toca o coração, ela vira caminho sem volta. Basicamente se tornou uma parte de mim, virou uma paixão muito grande. Tanto escrever poesia, contos, ler bastante, meio que não consigo viver sem. Iago também embarcou no universo dos livros. Em sua coletânea de poesias, transformou vivências e sentimentos em versos que nascem das suas próprias experiências e relações. Desde o primeiro dia que eu vim para essa escola aqui, que eu troquei de escola na metade do ano, eu estava lendo porque eu não sou uma pessoa muito sociável. Então eu estava lendo e o professor Fred chegou em mim e viu que eu estava lendo e se interessou por saber o que eu estava lendo, se eu gostava de escrever, e eu falei que sim. Eu tinha algumas poesias que eu já escrevi há um tempo atrás, ele se interessou, eu dei uma ajeitada nelas e ele publicou nessa coletânea. Pedro é ex-aluno do projeto de literatura e escrita, mas fez questão de voltar à escola para lançar seu livro e celebrar esse momento ao lado dos amigos que fizeram parte da sua trajetória. Uma experiência maravilhosa, onde eu me sinto muito apoiado e muito incentivado pela Escola José Carlos Florencio, onde eles pegam a ideia da gente e triplicam nossas expectativas. O meu livro é um livro onde 3 adolescentes na cidade de Luarim encontram um grimório antigo, de uma antiga feiticeira, e eles acabam libertando 3 forças más na cidade, que são a Ira de Tifon, a Senhora dos Pesadelos e a Fúria de Apollyon. E nessa jornada eles têm que reter as assombrações dentro do livro novamente. De acordo com os professores envolvidos no projeto, o incentivo à escrita parte do próprio ambiente escolar, com rodas de leitura, oficinas criativas e muito estímulo à expressão autoral. Quem também esteve presente foi Hélio. Ele é filho do professor José Carlos Florencio, que relembrou com orgulho a trajetória do pai e a emoção de ver seu nome eternizado em uma escola que hoje transforma vidas por meio da educação. Fiquei muito impressionado quando eu soube que a escola é a mais premiada na literatura dos alunos do estado de Pernambuco. Isso honra muito a minha família. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa ação, com essa homenagem prestada aos alunos e, por tabela, ao meu pai.
Para os jovens autores, ver o próprio nome impresso em um livro é mais do que um orgulho. É uma prova de que, com o incentivo certo, a educação pública pode ir muito mais longe. Na Escola José Carlos Florencio, cada página escrita é um passo a mais na formação de novos leitores e também de novos escritores. Transformar estudantes em autores é transformar vidas. E Caruaru está escrevendo literalmente um novo capítulo na educação pública brasileira. Um filósofo que ele fala sobre um filósofo chamado Diógenes. Ele tinha... Amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações da nossa região na Rádio que Toca Notícia. O nosso entrevistado será o deputado estadual Valdemar Borges, do MDB. O programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia. Assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos novamente por aqui. Um super abraço e até lá.